Vamos falar sobre o caso lá da executiva do JP Morgan, que foi acusada de fazer um subordinado dela de escravo sexual, né? O JP Morgan, para quem não sabe, é um grande banco americano, acho que talvez o maior banco americano, não tenho certeza, né? O Chase faz parte do grupo JP Morgan, coisa e tal, enfim, é um banco enorme lá nos Estados Unidos, né? E daí, essa moça aqui, ó, o nome dela é Lorna Radini, de 37 anos, pô, bonita a moça, né? Teria feito um subordinado dela de escravo sexual. O cara era casado, ela queria que ele fizesse sexo com ela, ele disse que não queria, ele disse que não queria, não sei o que lá, mas foi transformado em escravo sexual dela. O cara é esse sujeito aqui, ó. E a verdade é a seguinte, a coisa não tá colando muito bem não, mas isso, assim, ninguém sabe, né? É o problema típico desse tipo de caso. Ninguém estava lá na sala com os dois para saber o que aconteceu de verdade. Mas é curioso, porque é muito comum você ver falsas acusações de mulheres contra homens, né? Agora parece que a gente está diante de uma falsa acusação de um homem contra uma mulher, né? E é uma coisa tão deletéria quanto do outro lado também, para você ver que o problema é a falsa acusação no final das contas, tá? Parece que o cara fabricou isso tudo porque se sentia meio que desprestigiado lá no JP Morgan, né? Ele achava que ia ter promoções e não teve promoções e não sei o que lá, e resolveu inventar essa história contra a chefe dela. É o que está aparecendo, eu não sei, eu não estava lá na sala, não sei o que aconteceu. Estão investigando a coisa toda aqui, tá? Vamos entender esse caso, porque está dando o que falar lá nos Estados Unidos, e tem um problema aqui no Brasil também, porque isso é um problema que você tem hoje com mulheres, e agora aparentemente com homens também, tá? É o que eu falo, tá cada vez mais complicado você trabalhar com qualquer pessoa no final das contas, pode ser acusado de conduta sexual, por mais que chegue à conclusão agora que a mulher não fez nada, imagina, o rosto dela já está em todos os jornais lá dos Estados Unidos, fica uma coisa complicada, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por ninguém, eu que trouxe isso aqui da internet para falar com vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Isso aconteceu alguns dias atrás, começou no dia 29 de abril, o grande dia que essa coisa estourou lá nos Estados Unidos, né? No início, a gente não sabia ainda o nome da pessoa, tá? Ele estava sendo tratado como John Doe, né? John Doe é fulano de tal, seria o equivalente, né? Na justiça americana, quando quer proteger o nome de uma pessoa, aqui no Brasil a gente usa as iniciais, né? Lá na justiça americana eles chamam John Doe ou Joanna Doe, né? Para dizer que não, é uma pessoa desconhecida, né? Então, aqui, a acusação foi protocolada na segunda-feira na Suprema Corte do Condado de Nova York por uma pessoa anônima que se chamando John Doe, que diz que escolheu esconder seu nome para proteger ele mesmo e a família, né? Então, supostamente, ele seria casado, né, e trabalhava no JP Morgan, era um dos subordinados da Lorna Radini, de 37 anos, né? E ela é da divisão financeira e ele teria coagido ele em fazer atos sexuais humilhantes e não consensuais por meses, apesar dele ficar pedindo para ela parar, né? Ele acusa ela de ter admitido ter drogado durante várias vezes com Rufus, né, com Boa Noite Cinderela, aquela substância do Boa Noite Cinderela, né? Em várias ocasiões, e durante o encontro teria falado que fez sexo com ele contra a vontade dele, não sei o que lá. Enfim, causou... Esse primeiro dia o pessoal ele só contou essa história, né? Então olha só o que ele fala aqui, né? Ele diz que é asiático, na verdade ele é indiano, a gente já sabe agora quem é o cara, né? Ele começou a trabalhar em março como Senior VP, né? Em março de 2024, do ano passado, né? E Radini passou a trabalhar no mesmo time que eles como chefe, né? Como sênior dele, né? No início de maio de 2024, ele diz que ela derrubou uma caneta no chão perto dele e pegou na perna dele e disse: ah, você jogava basquetebol no colégio? Eu adoro jogadores de basquetebol, né? Isso me deixa tão molhada e não sei o que lá, né? A partir daí, segundo ele, os avanços dela se tornaram cada vez mais explícitos e frequentes, né? E de novo, eu acho muito estranho ver esse tipo de coisa. Eu não sei, pode ser que, né, eu tenha tido azar na minha vida, eu nunca tive uma mulher que me desse em cima de mim, né, desse jeito, né? Azar ou sorte, não sei. Enfim, mas de qualquer forma, né, me parece estranho, soa estranho para mim esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não possa ter acontecido, eu não sei, né?
Aqui, ó, a partir daí ela se tornou cada vez mais agressiva, não sei o que lá. Mais tarde, naquele mês de maio, ele disse que ela chamou ele para tomar uns drinks, mas ele disse que não. Em resposta, ele disse: se você não me fuder logo, eu vou arruinar você. Nunca se esqueça. Eu sou sua proprietária, eu sou seu dono. Né? Duas vezes, Doi disse que Radjini posicionou ele, propôs para ele sexo oral no escritório. Numa das ocasiões, ela teria dito: um blowjob de aniversário para o meu garoto marrom, né? E blowjob é boquete, né? Para quem não sabe aqui no Brasil, né? Então ela propôs fazer um boquete para ele de aniversário dele, né? O meu pequeno garoto marrom e coisa e tal, né? E deixa eu só fazer uma observação aqui que o pessoal pode achar estranho aqui no Brasil, porque para nós aqui no Brasil, esse cara é branco, né? Ele não é marrom, né? Mas lembra que lá nos Estados Unidos não é bem esse o critério que eles usam para cor, não. Tá? A cor lá não quer dizer exatamente a cor da pele. Por exemplo, a gente do Brasil, a gente é latino, meu amigo. Não, a gente não é branco, não, a gente é latino lá. Alguns até falam latinos brancos ou brasileiros brancos, mas né, a gente é latino, a gente não é branco lá, não. Branco é só os americanos mesmo, os europeus mesmo, né? Então, embora aqui pra gente, aqui no Brasil, ele seria branco, né? Ele é marrom lá. Não seria estranho isso, né? E aí, ela diz mais aqui: enquanto ele continuava a resistir aos avanços dela, Radjini alegadamente ameaçou ele com a retaliação profissional, né? Que se ele quisesse ser promovido a diretor executivo, que ele precisava começar a dar prazer para ela, né? E você não vai conseguir isso, meu pequeno árabe boy toy, né? Meu pequeno brinquedo árabe, né? Ele alega que disse isso num evento social para membros privados do clube, não sei o que lá. Enfim, essa é a acusação que foi feita, né? Aí é lógico que isso aqui causou um escarcéu enorme no momento que foi lançado. Imediatamente o JP Morgan começou uma investigação interna, mas segundo o JP Morgan não encontraram absolutamente nada de relevante nessa história. Parece que ele já tinha entrado em contato com o RH fazendo algumas acusações, o RH não encontrou nada, nenhuma evidência de nenhum mal feito, né? Eles têm acesso a câmeras da sala, então pode ter visto isso, pode ter feito investigação e chegar à conclusão que não tinha nada, né? Aí, depois o pessoal, o JP Morgan alegou que era tudo uma fabricação completa e disse quem era o nome do tal do John Doe, né? O John Doe está aqui, o nome dele é Chiaru Rana. Ele é um ex-banqueiro do JP Morgan, né, que foi demitido e que, segundo a mulher que era mesmo o chefe dele, teria sido tudo fabricado, né? E aí, de novo, esse tipo de coisa, toda acusação desse tipo de situação, isso acontece com homens, com mulheres, com qualquer coisa, tem o grande problema que é como é que você prova quem está certo nessa história, né? Porque a gente não estava lá na sala, né? Tipicamente, má conduta sexual, assédio ou até violência sexual acontece num lugar fechado em que estavam só as duas pessoas ali, a vítima e o autor. E é lógico, a vítima vai dizer que é vítima, o autor vai dizer que não fez nada. E aí, como é que você fica sabendo quem é que está certo nessa história, né? Isso é um dilema real da justiça, é uma dificuldade real que tem na justiça. Uma coisa eu digo para vocês, é um erro aquela ideia que muitas feministas colocam, não que se a mulher falou é verdade, tem que assumir que o que a mulher falou é verdade. Porque a mulher mente, tá, gente? Assim, não são todas, não, é lógico, tem mulher, a maior parte, 99% das mulheres são honestas, gente trabalhadora e não quer arrumar confusão, não quer nada. Mas tem mulher que mente, tá? E tem homem que mente também. O homem que também fala assim, não, mas o homem pode estar. O homem está falando a verdade, por que o homem faria isso? Não, o cara pode estar mentindo também. Aliás, eu não sei, tá? Isso é uma visão puramente subjetiva minha. Eu acho que o cara está mentindo. Mas eu não sei, eu não estava lá, pode ser que ele esteja falando a verdade, né? Explicou que não tinha nada, que, segundo isso, o cara é meio pancado, ele tinha vários problemas de relacionamento, não sei o que lá. Ele entrou com uma reclamação interna em maio de 2025, alegando que ele estava sendo assediado e com abuso de poder por ser de raça e gênero, não sei o que lá, ou seja, a moça categoricamente nega qualquer acusação, diz que nunca teve conduta inapropriada, não sei o que lá, enfim. Fizeram a investigação, chegaram à conclusão que não tinha nada, né? E aí, essa é a situação. Só que a coisa está piorando, tá? Porque aí o cara fez mais alegações. Ele trouxe duas testemunhas para dizer que tinha sido mesmo assediado, né? E uma dessas testemunhas disse que chegou no apartamento dele
e viu a moça, né, a Lorna Hagini, nua, e chamando ele de eu sou sua dona, seu marronzinho, e não sei o que lá, né? Ou seja, segundo ele foi esse caso, né? Ou seja, tinha testemunha que falou que ela teria abusado dele no apartamento dele, né? Só que, aqui, ó, tá aqui o pessoal dizendo que as duas testemunhas dizem que um dia ele acordou bêbado e a Lorna Hagini estaria pelada e fumando um cigarro no sofá, então disse para fazer um trissome, para fazer um ménage à trois com ele e o Rona, né? E também estranho isso, né? Não sei, não conheço a mulher, não sei o que está acontecendo, mas muito estranho, né? E no final das contas, descobriu-se que esse cara é um amigo do Hana que estava visitando a família, né? E a outra testemunha é a mulher que é dona do apartamento em que o Hana estava alugando e que também é amigo da família. Ou seja, ela disse que ouviu por alto a Hagini falar que eu sou sua dona, marronzinho, né? Que é brownie, né? E, ou seja, eu vou te falar uma coisa, tá muito estranha essa história. As duas testemunhas que ele arrumou são pessoas próximas a ele. Não quer dizer que não possa testemunhar, tá? Toda testemunha tem o seu valor. Mas é lógico que as pessoas levam em consideração. Você levar uma testemunha que é alguém próximo a você, é fácil arrumar alguém para mentir, né, com você, né? Enfim, além disso, tem um outro caso que está dizendo aqui, ó, que tá alegando que conhecia o cara, tá vendo? Ele aqui e os outros são amigos dele, não sei o que lá. E ele está dizendo que ele não é casado. Então ele não tem. Ele usa uma aliança, ele se diz casado, ele usa uma aliança, mas ele não é casado, né? E ele tem um complexo enorme por ser indiano. Parece que ele tem. É todo complexado por ser indiano, não sei o que lá. E isso seria talvez parte da psique dele, né? Enfim, esse caso está se falando muita coisa lá, justamente porque expõe o problema da falsa denúncia. Se é falsa denúncia, né? Não sei. Pode ter sido um escândalo sexual aí, sério, pode ser que o cara tenha razão, não sei, eu não estava lá, né? Mas assim, me parece uma confusão, uma coisa muito estranha essa história toda no final das contas, né? Como se não bastasse, está circulando por aí um monte de vídeo de inteligência artificial, né? Botando os dois juntos aqui para fingir que é prova, né? Do cara, que é os dois juntos ali saindo para jantar, não sei o que lá. Mas isso aqui é tudo inteligência artificial, tá, gente? Não é de verdade, não. Esses vídeos todos aqui são mentirosos que tem por aí, tá? Então, essa é a situação. Como é que isso vai ser resolvido? Eu não sei. É um dilema grande que está acontecendo no centro financeiro lá do JP Morgan. Realmente impressionante esse tipo de coisa. Olha a confusão. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.